O cubano que foi preso por matar o galerista norte-americano no Rio de Janeiro deve chegar à capital fluminense no começo da tarde. A gente já trouxe esse caso aqui. Vou te falar que desde o começo da semana a gente tem falado sobre isso. Deixa eu até chegar aqui com a Dani Brandt, que já está com a gente no estúdio. Ô Dani, e parece até roteiro de filme, por quê? Se trata de um homem milionário que tinha uma casa no Rio de Janeiro, ele é descoberto morto, só é levado uma quantia de US$ 3.000 e depois esse rapaz suspeito está a 1.000 quilômetros de distância entre Uberlândia e Uberaba e agora a descoberta pode nem ter sido um latrocínio. Exatamente. Não é o roubo, pode ter sido um homicídio, encomendado talvez. O suspeito tem ligação com a vítima, com o ex-companheiro da vítima, que tem uma briga, uma disputa por herança, enfim, uma situação de capítulos que vão mudando no decorrer aí dessa história. A Renata Igrejas, inclusive, está neste caso desde que aconteceu, acompanhando ontem, hoje ao vivo também. Mostramos aqui algumas informações importantes que ela trouxe e acho que agora a gente volta ao vivo com ela, né? Para ela trazer mais informações. Rê, a gente já deu aqui um panorama, um resumo para quem está chegando agora no Primeiro Impacto, está um pouco por fora dessa história, mas é um caso que tem repercutido bastante, né? Queria que você relembrasse de novo o que aconteceu e quais são os passos de acordo com a investigação a partir de agora. Dani, agora boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde a todo mundo ligado aqui com a gente no Primeiro Impacto dessa sexta-feira. O caso acaba de ter uma reviravolta. Vou começar aqui pela parte mais quente, tá? Como a gente costuma falar no jargão jornalístico. A nossa equipe continua aqui ao vivo na Delegacia de Homicídios da Capital. E ali, exatamente na porta de terno gravata, é o delegado titular, o Alexandre Herdy, que acaba de confirmar a seguinte informação. Desde cedo, nossa equipe está aqui em frente à DH e havia a informação de que Alejandro estaria vindo de São Paulo, de carro para cá, chegaria no início da tarde. Depois, a gente recebeu a informação de que ele chegaria em um voo à 1h30 da tarde no aeroporto Santos Dumont, que fica ali na região central do Rio de Janeiro. E, inclusive, a equipes da Delegacia de Homicídios já sairiam daqui por volta de 1h10 da tarde para poder fazer ali, então, o desembarque, né, e o transporte do Alejandro até aqui a DH. Acabei de confirmar com o delegado titular, Alexandre Herdy, o seguinte: ele não está vindo de avião. Esse voo sairia de Uberaba, tá? Minas Gerais, iria Belo Horizonte e chegaria ao Rio de Janeiro. Acontece que, segundo o delegado titular Alexandre Herdy, a companhia aérea se recusou. Disse não, a gente não vai fazer o transporte desse homem. A gente está tentando aqui outras informações, inclusive toda a imprensa aqui conversando, olha só, pegando essas informações. Acabei de voltar aqui, pedi até para esperar um pouquinho para a nossa entrada ao vivo, porque essa informação acaba de ser confirmada aqui pelo delegado Alexandre Herdy, então, de que ele não vem de avião, ele não vem por via aérea e não deve chegar hoje, então, ao Rio de Janeiro por conta desse trâmite, enfim, desse imbróglio ali envolvendo uma companhia aérea que se recusou a trazer, então, o Alejandro Triana Preves, cubano de 30 anos, apontado aí como autor das 18 facadas que acabaram matando o norte-americano Brent Sickman, agora no último domingo, na casa dele, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A gente lembra que essa prisão foi feita ontem de madrugada. O Alejandro já estava sendo monitorado aqui desde o Rio de Janeiro, por conta ali das imagens da empresa, né, responsável pelas câmeras na rua onde o Brent morava. O Alejandro, ele se apresentava como um professor de espanhol nas redes sociais. A Polícia Civil aqui da DH investiga ali uma possível relação entre o Brent Sickman, o artista, né, o dono da galeria que foi morto com 18 facadas, e também com o ex-marido dele, que também é cubano e mora nos Estados Unidos. A gente está falando de Daniel Carreira. Então, a Polícia Civil já está traçando ali uma nova linha de investigação. Primeiramente, foi considerado ali o crime de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. A gente lembra que o cofre da casa de Brent foi aberto. Dali foram levados US$ 30 mil, R$ 40 mil, joias. E Brent foi morto com 18 facadas. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira de manhã pela Simone Nunes, que é uma advogada e amiga do Brent, aqui no Rio de Janeiro. E então a perícia foi feita ali no local. A perícia, inclusive, constatou que não houve arrombamento ali na porta. Foi usada uma chave micha pelo Alejandro, segundo a Polícia Civil, para que a porta principal da casa fosse aberta. Ele permaneceu 15 minutos lá dentro, que foi o tempo suficiente, segundo as investigações, para matar o norte-americano de 75 anos e também
também furtar aí os bens de maior valor, né? Pode-se dizer. Então, a informação que a gente tem nesse momento é que Alejandro Triana Preves, de 30 anos, chegaria aqui ao Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, por volta de 1h30 da tarde. Essa informação, então, acaba de cair. O delegado confirmou aqui para a nossa equipe que a empresa se recusou a fazer o transporte de Alejandro. A gente está tentando buscar, inclusive com os nossos colegas em Minas Gerais, sobre essa informação. Portanto, Alejandro está vindo de carro. Deve sair de Uberaba, a cidade ali em Minas Gerais, agora na tarde desta sexta-feira, e segundo o delegado Alexandre Erdi, só deve chegar aqui na madrugada de sábado. A gente está acompanhando toda essa situação, esse caso que teve repercussão internacional. A gente, inclusive, tem aí uma manchete de um dos maiores jornais do mundo, o do New York Times, falando ali na manchete sobre a morte de Brent Sikkema, dono de uma das mais importantes galerias de arte de Nova York, e também chamando atenção ali na manchete para a prisão do principal suspeito e que, segundo a Polícia Civil, todos se conheciam, o Brent, o Alejandro e o ex-marido do Brent, Daniel Carreira, que também é cubano. A Polícia Civil também levantou aí a hipótese de um homicídio, porque descobriu que Brent e Daniel vêm passando por um processo de separação litigioso e milionário. Teriam aí informações circulando, a gente está tentando confirmar isso com a Polícia Civil, de que estariam envolvidos aí nessa separação a quantia de 30 milhões de dólares. Então, a informação que a gente tem nesse momento para passar para você, do Primeiro Impacto, que está ligado com a gente aqui, passou do meio-dia, Alejandro Triana Preves, de 30 anos, apontado aí como o autor das facadas, né? O assassino do norte-americano Brent Sikkema, não vem de avião, porque a empresa de avião se recusou, então, a transportar o suspeito, o principal suspeito, e ele deve vir de carro, então, em viaturas da Polícia Civil, saindo de Uberaba e só chegando no início da manhã deste sábado. A gente continua acompanhando tudo de perto aqui do Rio. Eu volto com vocês aí no estúdio.